Você sabia que no Brasil há aproximadamente 14 milhões de pessoas com diabetes? Acompanhe o vídeo e tire algumas dúvidas a respeito dessa doença tão prevalente no nosso meio. Diabetes é uma doença caracterizada pela hiperglicemia, pela glicose elevada, ocasionada pela deficiência absoluta ou relativa de insulina. Aí a gente divide alguns tipos, como diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, e tem alguns outros grupos que a gente envolve tudo no quarto grupo, que seria outras causas. O diabetes tipo 1, que é caracterizado pela deficiência absoluta de insulina, ocorre mais em crianças e geralmente traz sintomas como excesso de fome, muita sede, começa a urinar muito, perde peso, pode ter um borramento visual, pode ter um formigamento nos pés, nas mãos, ou pode não apresentar nada. Mas geralmente a criança, quando acontece o tipo 1 é mais em jovens, tem sintomas. No tipo 2, que é o que acontece mais em adultos, geralmente, maioria, 90% não tem sintoma nenhum. E vai descobrir no exame de rotina, no exame do trabalho, no exame que um clínico geral ou a ginecologista vai pedir, mas não apresenta sintomas. E quando apresenta sintomas é só quando a glicose está muito elevada. Diabetes hoje, infelizmente, ainda não tem cura, mas tem controle. Então, desde a descoberta da insulina, a gente tem um tratamento e a gente consegue deixar a doença mais controlada. Ainda não há nenhuma forma eficaz de fazer o paciente ter a cura da doença. Ainda. Esperamos que no futuro seja descoberto. Tem muitas coisas sendo pesquisadas atualmente. Talvez a gente tenha algumas novidades no futuro. O tratamento do paciente com diabetes ele é multifatorial, ou seja, não envolve só o uso de medicamentos. Sim, a gente faz a utilização de alguns grupos de medicamentos, cada vez mais essa lista se amplia, mas é necessário uma mudança de estilo de vida. Aquele paciente que é sedentário tem que começar a fazer atividade física, aquele paciente que come de forma errada tem que começar a melhorar a alimentação dele. Juntos, atividade física e mudança alimentar, fazendo com que ele consiga perder peso, visto que a grande maioria dos pacientes com diabetes, ele é ou obeso ou está em sobrepeso. Isso é um mito que quem tem diabetes deva se privar de uma coisa ou de outra. Então, na prática, quem tem diabetes, tendo um certo controle alimentar, fazendo uso dos seus medicamentos, pode fazer qualquer coisa, pode ser um jogador de futebol, pode ser um alpinista, pode ser um astronauta, não tem nenhuma restrição nesse sentido. Aquele paciente que tem um diabetes mal controlado, ele tem um risco, esse risco não quer dizer que vai acontecer, mas existe uma chance de desenvolver o que a gente chama de retinopatia diabética. O diabetes hoje é a maior causa de cegueira no mundo. Nefropatia diabética, que hoje está sendo chamada de doença renal diabética. Diabetes é a causa mais corriqueira que leva a hemodiálise e transplante de rim. Amputação em membros inferiores, quando a gente não cuida direito dos pés e está com diabetes, a glicose muito elevada. E não é o principal, mas um dos principais fatores que levam a infarto agudo do miocárdio, AVC, acidente vascular cerebral. Então, essas coisas são preveníveis. Diabetes faz parte de um grupo de doenças que geralmente são associadas a ela, como hipertensão, colesterol elevado, própria obesidade. E fazer a prevenção do diabetes, a gente acaba prevenindo também essas outras patologias que podem se associar. O maior risco dessas doenças são uma doença que a gente chama cardiovascular, ou seja, um infarto agudo do miocárdio e um acidente vascular cerebral. São as que mais nos preocupam, mas tem outras menores que também nos chamam a atenção. A ideia é que a gente fazendo um bom controle alimentar, uma prática de atividade física
evitando maus hábitos de saúde, como tabagismo, alcoolismo e assim por diante, a gente consiga prevenir basicamente esse grupo de doenças que andam juntas. Bom, tentei esclarecer algumas dúvidas. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Muito obrigado.